Olá, meu nome é Pascoal, eu sou coordenador do programa do mestrado profissional em Contadoria e Finanças da FPCAF, e esse vídeo tem por objetivo apresentar alguns elementos do nosso programa, da Fundação e da Faculdade FPCAF. É um prazer tê-los conosco. Vamos passar rapidamente por alguns temas, entre eles os motivos para escolher o mestrado da FPCAF, objetivo de aprendizagem no nosso programa, a estrutura curricular, professores, tempo requerido ao longo do programa, investimento e datas importantes. Bom, quando a gente olha o histórico da constituição da FPCAF, a gente não pode desconsiderar que ele está intimamente ligado à fundação e à existência da própria FEA. A FEA iniciou as atividades em 46, fazendo 75 anos agora, inclusive um momento comemorativo desse período, e passado quase 30 anos, surgiu a FIPECAF. Ela é uma iniciativa do Departamento de Contabilidade da FEA, né? E nessa mesma época, muito próximo de quando surgiu a FIPECAF, surgiram também as fundações irmãs dela dentro da própria FEA, que são a FIP e a FIA. A FIP ligada à área de economia e a FIA à área de administração da própria faculdade. Olhando de forma mais específica a história da FIPECAF, a gente observa que ela surge em 74, mas a faculdade FIPECAF ela só é estruturada de fato em 2011 e o mestrado em 2016. Não significa dizer que as iniciativas de ensino começaram somente em 2011, ao contrário disso. Desde o início da faculdade FIPECAF, ela esteve desde o início, da fundação FIPECAF, ela esteve ligada às questões de ensino, projetos e diversas soluções para as organizações e profissionais. Quando a gente olha a história da FIPECAF e considera os presidentes que estiveram à frente dela, nós podemos ver nomes ilustres da contabilidade e que fizeram e ainda fazem grande diferença dentro do contexto nacional dessa área. A FIPECAF também contribuiu ao longo da sua história com diversas publicações de altíssimo nível. Entre elas, a mais destacada é, com certeza, o Manual de Contabilidade Societária, que é considerada a Bíblia da contabilidade e usada por grande parte dos profissionais que efetivamente atuam nessa área. Nós também podemos considerar que, nesse meio tempo, a Fundação ela tem desenvolvido inúmeros projetos voltados à assessoria, pareceres, estudos técnicos para diversas organizações públicas e privadas, dentre as quais Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal e tantas outras companhias, além de projetos que são desenvolvidos de forma permanente pela área de projetos, entre eles o troféu Transparência, Maiores e Melhores, e a participação, inclusive da FIPECAF, junto ao Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o CPC, que fica dentro da própria faculdade, dentro da própria fundação. Também devemos levar em conta diversos projetos educacionais que foram realizados ao longo do tempo, né, e com um atendimento a diversos níveis. Entre eles, nós temos o MBA Controller, o CEFIM, e MBA e FRS, e tantos outros cursos que foram se destacando ao longo do tempo. Entre eles, programas como o MBA Controller, que já está próximo da 60ª turma. Posteriormente, com o surgimento da faculdade FIPECAF, surgiram as graduações, inicialmente em Ciências Contábeis, Administração e Gestão Financeira. É importante destacar que a faculdade FIPECAF ela tem obtido pontuações extremamente significantes junto aos órgãos avaliadores, né? Com nota máxima, inclusive, no MEC e no INEP. No caso do mestrado da FIPECAF, ele é um programa novo, surgiu em 2016
e está no primeiro processo avaliativo. Então, dessa forma, ele ainda tem a nota 3. Esperamos que, com o passar do tempo, ele progrida, inclusive agora, na próxima avaliação que será realizada ao longo deste ano, voltando a se regularizar de forma adequada os processos na CAPES. Dentro dessa ótica, nós podemos considerar que tanto a fundação como a FIPECAF e o mestrado nela inserido fazem parte de um grande conjunto de iniciativas. Enxergar a FIPECAF, a faculdade FIPECAF e o mestrado desassociados dessas iniciativas é reduzir a influência e as oportunidades que advêm desse ecossistema. E é interessante observar que há um conjunto de organizações, iniciativas e uma série de instituições que fazem parte desse nível de relacionamento. Destaco, ao nível internacional, especificamente para o mestrado, o convênio com a Coimbra Business School e com a Universidade de Burgos, na Espanha, os acordos nacionais com a FECAP e com o Mackenzie para disciplinas cruzadas entre os dois programas, acordos com instituições como o EMA e o AAA, que agora está em andamento, mas ainda não fechado, participação de membros da FIPECAF na CVM, no IBRACON, no IASB, dentro do próprio CPC, né? O relacionamento próximo e estreito com a FEA-USP, a participação bastante próxima da ANEFAC, seja por conta do troféu ANEFAC ou pela participação de docentes aos níveis diretivos dessa instituição. Então, são diversas iniciativas, inclusive as internas da própria faculdade, que estão relacionadas com o Skylab, com o Denários, que são ações desenvolvidas dentro da faculdade e na área de projetos relacionadas com o desenvolvimento de modalidades de estudos que levam em consideração tanto a Data Analytics como a publicação e de informações voltadas a um público executivo por meio de informações financeiras. Então, tem um conjunto enorme de possibilidades que fazem parte desse relacionamento e isso traz uma série de oportunidades interessantes a serem consideradas para quem estuda ou para quem está diretamente relacionado com a FIPECAF. Dentro dos objetivos de aprendizagem, nós podemos destacar que o principal objetivo do mestrado é formar líderes transformadores. A FIPECAF considera que a transformação é algo inerente à capacidade de um líder dentro de um contexto de uma organização. Ele, na realidade, transforma a organização à medida que ele identifica oportunidades, que ele identifica desafios e que ele vai, por meio das competências que ele possui, encontrando caminhos para maximizar a geração de valor. Isso, dentro de uma dinâmica do processo que é desenvolvido no mestrado, se dá a partir do foco que é dirigido para o desenvolvimento do pensamento e posicionamento crítico dos nossos discentes. Também é feito uma ação específica pelo mestrado, destinando um grande esforço no sentido de oferecer ferramental metodológico e científico para que o nosso discente tenha uma competência diferenciada na resolução de problemas do dia a dia, inclusive promovendo intervenções com melhor sucesso nas organizações. Isso se dá a partir do conjunto de iniciativas que acontecem dentro do contexto do mestrado, por meio de atividades, por meio de participação em discussões com os professores, com os colegas, nas próprias disciplinas, na pesquisa, que vai formando essa condição e
se reforça que, além das competências técnicas e instrumentais aqui apresentadas, nós também observamos um desenvolvimento das capacidades de comunicação, expressão de ideias, tão importantes e tão requeridas hoje pelas organizações. A estrutura curricular do nosso programa, ela é caracterizada por uma única área de concentração, que é a área de conhecimento de controladoria, contabilidade e finanças, e o programa é, então, estruturado em duas linhas de pesquisa. Uma linha de controle gerencial e desempenho e a outra linha, informação contábil e decisões financeiras. Essas linhas de pesquisa, cada qual se caracteriza com um enfoque diferenciado. A primeira tem por objetivo um olhar do gestor, o olhar daquele que foca, por meio de instrumentos internos da organização, a maximização do desempenho. A segunda é voltada ao elaborador e ao usuário das informações financeiras, inclusive, informações contábeis, me perdoe, inclusive na decisão financeira que é proveniente a partir do uso dessa informação. De outra forma, também poderíamos associar essas linhas de pesquisa, a primeira, à contabilidade gerencial e a segunda, mais com enfoque à contabilidade societária e finanças. Cada uma das linhas, de fato, se diferenciam, sobretudo, nos tipos de pesquisa que elas oportunizam. E o aluno não é obrigado e não é necessário que ele se decida por uma linha de pesquisa ao ingressar no programa. Isso poderá acontecer à medida que o seu desenvolvimento se dê ao longo do trabalho e que ele defina a pesquisa que ele, de fato, vai realizar. O mestrado, portanto, de uma forma bastante dinâmica, está estruturado num conjunto de iniciativas, atividades, disciplinas e pesquisa. Esse conjunto, né, de iniciativas geram a oportunidade para a formação do nosso discente no futuro mestre que esperamos entregar para o mercado. Então, essas iniciativas, elas podem ser classificadas, como disse antes, atividades, como participação de iniciativas que ocorrem nas instituições conveniadas, por meio de debates, por meio de conferências, por meio de webinários, por meio de pesquisas conjuntas que possam ser realizadas em grupos de trabalho, participação em eventos, participação em atividades integradas, inclusive dentro do próprio mestrado, com foco na própria Fundação FIPECAF. Então, como integrar essas diversas atividades é um grande conjunto de oportunidades que existem e que aprimoram as competências dos nossos discentes. As disciplinas, estruturadas em 3 grandes pilares: hard skills, que seriam as áreas de conhecimento voltadas para a controladoria, contabilidade e finanças; soft skills, que seria o desenvolvimento de competências de comunicação, de liderança, de resiliência e uma série de aspectos ligados à gestão da mudança; e instrumentais, metodologias, processos quantitativos, data analytics, ou seja, uma série de ferramentas que vão servir para os processos de gestão nas organizações. E pesquisa, que não podemos deixar de focar. O mestrado ele tem por objetivo, sim, formar um pesquisador, é um profissional, mas é um pesquisador, no nosso caso, por ser um mestrado profissional, e que tem no nosso programa por objetivo principal a elaboração de uma dissertação que tem uma característica própria por ser um mestrado profissional, que visa, além de ter toda a estrutura científico-metodológica, também a capacidade de resolver um problema ou apresentar uma inovação para a prática. Também participar de grupos de pesquisa, participar de eventos científicos, tudo isso, de forma integrada, compõe
as iniciativas que levam à formação do nosso mestre. Nas disciplinas, especificamente, nós temos três grandes dimensões para serem avaliadas: os pilares, aquelas que são obrigatórias e as optativas. Os pilares são instrumental, hard skill e soft skill, como já dito anteriormente. As disciplinas obrigatórias são 5: metodologia de pesquisa, métodos quantitativos e data analytics. Depois nós temos uma disciplina na área de hard skill, que é informação contábil e decisão financeira, e liderança e gestão da mudança. Essa é a base conceitual que se espera que os alunos, os nossos discentes, desenvolvam como forma de embasarem as suas pesquisas e as suas iniciativas de mudança da prática. Agora, a partir desse momento, eles têm a liberdade de escolher 3 disciplinas, de um total de 9 disciplinas que são oferecidas, e outras disciplinas que podem ser oferecidas, inclusive, pelas nossas instituições parceiras. O aluno, então, ele escolhe 3 delas e cursa, cada qual a partir da sua perspectiva de projeto, da sua visão de curiosidade. Ele fica à vontade para escolher e formar a sua base conceitual, que vai fortalecer a sua pesquisa e o seu desenvolvimento profissional futuro. Então, são 8 disciplinas, num total de 24 créditos, que são caracterizados aqui nessa dimensão do processo do aprendizado. Existem várias atividades complementares que são possíveis. Aqui eu apresento uma lista de 18 possibilidades, mas existem outras que também estão à disposição dos nossos discentes. Entre elas, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de softwares, patentes, participação em cursos, monitoria, submissão e participação de artigos em congressos ou periódicos, enfim, atividades conjuntas com o Skylab, que é o nosso laboratório que faz parte da área de projetos da FIPECAF e está voltado para a área de Data Analytics. Então, você tem várias iniciativas que têm por objetivo caracterizar o processo do aprendizado, enfatizar as oportunidades e levar o nosso discente a uma consolidação do conhecimento. Outras atividades que são exemplos de cursos que podem ser feitos em diversas universidades, à distância, né, e que contarão pontos, inclusive cursos de instituições conveniadas, como é o caso do IMEI, que os nossos estudantes poderão participar de cursos que lhes serão dirigidos, sem que haja nenhum custo adicional por isso. Então, temos um total de 44 créditos que totalizam a abordagem do ensino e do aprendizado no nosso programa e que caracterizam, então, todo o processo formativo. 15 em disciplinas obrigatórias, 9 créditos em disciplinas optativas, 10 créditos em atividades complementares e 10 créditos na consolidação da dissertação. O cronograma das atividades do nosso programa, ele prevê a participação do nosso discente por 2 anos no programa, em média. Ele pode, excepcionalmente, permanecer 12 meses ou até 30 meses, em condições específicas, que não vamos abordar aqui nesse momento, mas espera-se que o nosso discente cumpra as disciplinas obrigatórias no primeiro semestre e as disciplinas optativas no segundo semestre. Já no segundo semestre do primeiro ano, lhe é indicado o orientador, que vai suportá-lo no desenvolvimento da dissertação até o final do curso. Ele deverá desenvolver um projeto de pesquisa que será submetido a uma banca de qualificação até 18 meses do ingresso no programa, e com 24 meses de permanência no programa, espera-se que ele defenda a sua dissertação. Também, até os 18 meses de permanência no programa, espera-se que todas as atividades sejam realizadas.
Bom, os nossos professores. Nossos professores são profissionais de mercado, profissionais que atuam e representam, inclusive, instituições relevantes para a área de conhecimento do programa, e também são profissionais que, além dessa atividade de mercado, são acadêmicos, ou seja, são professores, doutores, que se formaram em renomadas instituições de ensino no Brasil e que desenvolvem pesquisas, que participam de eventos internacionais, que orientam, que ministram aulas e que conhecem efetivamente aquilo que podemos chamar de o estado da arte nas áreas de conhecimento. É esse intercâmbio entre a dimensão prática do trabalho e aquilo que de mais moderno e mais recente e mais relevante vem sendo apresentado academicamente, é que se dá justamente esse grande mix que forma esse ambiente de desenvolvimento profissional e acadêmico dentro do nosso programa. No website do nosso mestrado, os currículos Lattes de cada um dos professores está lá disponível para ser acessado e verificado por vocês.